Brasil tem vento bom e muito sol, mas usa pouco esses recursos para gerar energia. Prefere insistir nos recursos fósseis, que poluem e emitem gases de efeito estufa. Embora as hidrelétricas sejam a base da nossa matriz, ainda há um excesso de termoelétricas que são caras e nocivas ao ambiente e ao clima, e nossa capacidade de geração hídrica de baixo impacto se exauriu. A boa notícia é que a geração solar e a eólica têm ganhado espaço e são muito competitivas. Paralelamente, os biocombustíveis, e principalmente o hidrogênio verde, podem nos tornar protagonistas mundiais na transição energética que se aproxima. O Entrevista Brasil Tempo Presente analisa agora as oportunidades e os desafios para a descarbonização da nossa economia. Olá, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu sou Sérgio Abranches e vou conversar hoje com William Wills, que é diretor técnico do Centro Brasil no Clima. Nós vamos conversar sobre transição energética. William, muito bom falar com você, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Sérgio. Olá a todos. Olha, acho que a gente deveria começar conversando sobre as possibilidades que o Brasil tem comparativamente com outros países de promover uma transição energética que ajude no mais rápido possível a descarbonização da nossa economia. Quanto mais descarbonizados nós formos, mais influência e força nós vamos ter no mercado internacional, né, e na geopolítica mundial. O que você pode contar para a gente sobre isso? Sim, perfeito, Sérgio. O Brasil é um país continental, né, tem diversas oportunidades energéticas, diversas fontes renováveis, né, e lá na década de 70, com as crises do petróleo, nós começamos nossa transição energética. Foi o programa do etanol, né, a construção de grandes hidrelétricas e, digamos que estamos, né, mais avançados no setor energético do que a maioria dos países está. Estamos onde eles querem estar daqui a 10, 20 anos. Né? Mas isso não quer dizer que nós podemos voltar ao passado. Né? Então temos que tomar muito cuidado com a expansão do sistema elétrico, né, e como promovemos a transição agora, né, dos veículos a combustão interna para a eletrificação de transporte. Né? Então, do ponto de vista do sistema elétrico, temos a energia eólica e solar, que tem entrado com muita força. A eólica, nessa última década, né, entrou muito forte, e a solar agora vem também acelerando. Nessa próxima década, a eólica deve começar a reduzir um pouco a sua taxa de penetração e a solar ganhar ainda mais destaque. Tá? E isso traz um desafio, que é o desafio da gente conseguir fazer a operação do sistema elétrico com fontes intermitentes. Né? Nós temos hoje cerca de 70% da capacidade instalada de energia hidráulica, né, com grandes hidrelétricas, grandes e pequenas, e sendo que esses 70% de capacidade instalada geram aproximadamente 90% da nossa energia num ano úmido como o ano passado, 2022, por exemplo. Mas a partir de um momento que é cada vez mais difícil, né, se instalar novas hidrelétricas, porque grande parte do potencial está na Amazônia e teriam, né, impactos ambientais, né, potenciais grandes, vemos eólica e solar crescendo muito. Nesse contexto é importante, né, a gente mudar a forma de operação do sistema de forma a conseguir, né, agregar essas fontes que são mais desagregadas. A solar, né, energia solar, a geração dela pode se dar de diversas formas. Tem ali a concentrada, mas tem também, né, aquela que cada um instala em seu telhado, concentrada, etc. que você diz, é fazer uma grande usina solar, uma grande usina solar, muito espaço. Exato. Né? E a outra possibilidade de você aproveitar os telhados e os espaços vazios. Exato. O primeiro caso dela concentrada requer também linhas de transmissão enormes, etc. Né? E essas que são nos nossos telhados, né, facilitam. Desse ponto de vista, não precisa dessas linhas de transmissão, mas, por outro lado, são um desafio para a distribuição de energia para os distribuidores, etc. Então, é necessário se discutir o assunto e pensar uma nova regulamentação do setor de forma a se adequar para essa nova realidade. Um novo modelo, né? Exato. Agora, me diga uma coisa, você falou na coisa da intermitência, eu tenho ouvido falar um pouco e queria saber a sua opinião, da possibilidade de juntar a eólica com solar, e isso daria um pouco mais diminuiria um pouco a intermitência, né? Porque uma faz durante o dia, a outra faz mais durante a noite, quando venta mais e tal. Sim, elas têm uma certa complementariedade, mas essa complementariedade não é suficiente para garantir segurança ao sistema. Claro. Né?
Então, a gente precisa, né, de outras fontes que complementem. No caso, hoje, a grande fonte é a hidráulica. Temos ali em momentos de grandes picos, né, no verão, com a demanda muito alta, no ano mais seco, né, as termoelétricas a gás ainda têm um papel bastante importante para garantir a segurança do sistema, mas para que a gente consiga descarbonizar cada vez mais o setor, é preciso a gente pensar também outras formas de armazenamento de energia. Talvez o hidrogênio possa fazer um papel importante aí, né? O hidrogênio verde, né, gerado a partir da eólica e solar, é como se fosse uma forma de você armazenar a energia, tá? Eólica e solar, para você utilizar no momento que for mais adequado. E ele abre um caminho para... Quer dizer, quanto mais energia renovável a gente tiver, alternativa, mais a gente pode usar também os nossos reservatórios como baterias, né? Baterias naturais, né? Exato. Temos a dificuldade que, a partir do momento que a gente queria diminuir o tamanho dos reservatórios e começamos a instalar usinas a fio d'água, essa capacidade de armazenamento veio se reduzindo com o passar dos anos e com o aumento da demanda, né? Então, isso é uma dificuldade, porque antigamente tínhamos uma capacidade de armazenamento plurianual, né? E hoje em dia essa capacidade seria para 3 ou 4 meses, ou seja, se tiver 1 ano ou 2 seguidos que sejam mais secos, né? não podemos confiar somente nas hidrelétricas. O que demanda, novamente, esse novo modelo, né? Temos que pensar no novo modelo para o setor. A minha impressão é que, na questão da descarbonização, tem 2 caminhos que são fundamentais. Um é a eletrificação dos transportes públicos e transporte de carga, né? E possivelmente uma redução do transporte rodoviário para transferir de novo para o transporte ferroviário, né? E a outra é mudar a composição da frota particular também para carros elétricos e, no máximo, híbridos com etanol, né? Ou o carro a hidrogênio, que já tem a tecnologia, mas a gente ainda não faz as baterias, né? Sim. Como é que Como é que você está vendo esse panorama da descarbonização no Brasil? Sim, dentro do uso de energia, o setor de transportes é o setor mais emissor no Brasil. E se a gente olha a intensidade de emissões por passageiro transportado ou por tonelada de carga transportada, a gente tem índices menores que diversos países desenvolvidos. Mas não é porque a gente é eficiente, porque a gente usa primordialmente o setor rodoviário, né? O modal rodoviário. Isso é porque temos o etanol, né, e temos o biodiesel. Então, isso ajuda a gente a se tornar menos intensivo em carbono, mas somos muito ineficientes no uso de modais. A eletrificação tem um papel super importante, principalmente nas grandes cidades, na mobilidade nas grandes cidades, porque, além de ter o ganho de emissões de gases de efeito estufa, um ganho importante, você deixa de consumir o combustível fóssil, você deixa de emitir poluentes locais também que causam, né, internações, afastamentos, problemas pulmonares, né, gastos, né, com saúde pública, né, e o ruído também é muito diminuído. Então, melhora bastante a qualidade de vida nos grandes centros urbanos. E a transferência de modal de volta ao modal ferroviário é primordial num país continental como o Brasil. Nós vamos ver uma contradição histórica interessante, né? Eu fiz uma pesquisa sobre a expansão da ferrovia no Brasil e o grande momento histórico para eles, a grande vitória, foi a dieselização, colocar diesel nas locomotivas, né? Isso aumentava a produtividade, a velocidade do transporte, e exigia mudança de bitola. E agora nós vamos fazer o caminho inverso. Né? Movimento inverso. Só que nós vamos fazer um movimento inverso para uma locomotiva muito melhor do que as elétricas do passado, né? Exato, muito mais eficiente, com, né, motores mais eficientes e consumindo muito menos, produzindo muito menos carbono, porque a nossa matriz é muito limpa. É uma situação realmente ganha-ganha em todos os aspectos. Porque eu acho que nem todo mundo sabe, mas o Brasil é um dos poucos, talvez o único país de tamanho continental que transporta carga a mais de 1.000 quilômetros de distância no caminhão. Índia, China, Estados Unidos transportam em trem, na ferrovia. Sim. Né? E isso é incrível. Outro dia eu vi um gráfico comparando os custos de transporte de minério e de soja, o custo do produtor até o porto, maior do que o custo de transporte do porto até a China. Até a China. Então, assim, é um absurdo, é realmente muito ineficiente. Né? Então, a perda econômica também que está por trás disso é gigantesca. Uma das questões que as pessoas não percebem muito é que a mobilidade urbana, sendo descarbonizada, a eletrificação da mobilidade urbana, produz muitos ganhos não apenas no setor elétrico e
na emissão de gases, mas também na poluição e consequentemente, na saúde pública, né? Nós gastamos montanhas de dinheiro em saúde pública por causa dos efeitos nocivos na saúde da emissão de gases poluentes, não só os estufa, né, por parte dos transportes urbanos. Exato, são os chamados gases poluentes locais, né, que causam problemas pulmonares, né, doenças pulmonares, afastamentos, internações. Isso tem impacto na produtividade da população, impacto no custo da saúde pública, né? Fizemos recentemente um estudo em Porto Alegre sobre a eletrificação da frota de ônibus a diesel, né? E considerando não só o custo do ônibus elétrico, o custo do ônibus a diesel, o custo dos combustíveis, mas também o custo da externalidade, da poluição local e a perda econômica que isso causa à cidade, né? E o resultado é que hoje já seria eficiente, já seria economicamente, já faria sentido econômico fazer a troca dos ônibus. E aí temos dois obstáculos, né, que foram encontrados. Um, o investimento inicial, que é um investimento elevado, mas ao longo da vida útil do ônibus esse investimento é recuperado, né? E o outro são as concessões, que são concessões longas, que são feitas a empresas privadas, e aí haveria uma dificuldade de empréstimo, né, por parte de BID, Banco Mundial e etc., para empresas privadas trocarem suas frotas. Então, essas duas dificuldades que a gente teria que superar, porque economicamente já faz sentido haver essa troca. Já faz sentido, né? E a gente perdeu uma oportunidade importante, não sei se a gente pode ainda retomar, a minha visão assim, panorâmica da situação é que talvez dê tempo, que é o fato de que a gente tinha a tecnologia do ônibus elétrico, né? E hoje China e Índia produzem muito mais ônibus elétricos e já não tem. Mas eu não sei se as barreiras à entrada ainda são tão altas como, por exemplo, tentar fazer um automóvel fóssil, né, e entrar competitivamente no mercado. Você acha que ainda tem chance da gente desenvolver ônibus no Brasil elétricos? Olha, na minha percepção, acho bastante difícil concorrer nesse momento com a China. Sim. O avanço se deu de forma muito rápida nessa última década, não só em tecnologia dos motores elétricos mais eficientes, né, mas da parte de eletrônica, né, um avanço muito grande, e na tecnologia de baterias também. Então, foram ganhos muito expressivos, né, e a gente meio que perdeu ali. Perdeu o passo, né? Perdeu o passo. Eu acho que o melhor que a gente poderia fazer é tentar atrair fábricas para que produzissem aqui. Mas nós, nesse momento, desenharmos uma nova tecnologia brasileira para esse setor, eu acho que a gente estaria muito atrás ainda. E a gente tem que aprender com essas perdas, né? A não perder as oportunidades que a gente tem. Né? O nosso complexo de pesquisa científica e tecnológica é muito eficiente, ele produz muito boas ideias e bons protótipos que depois a indústria acaba não aproveitando e a gente perde várias oportunidades, né? E me diga uma coisa, você tem uma estimativa de quanto tempo a gente levaria para fazer a descarbonização no Brasil? Sim, a gente tem simulado cenários, tem feito estudos a esse respeito e o Brasil tem uma meta hoje de chegar à descarbonização em 2050, né, em meados do século. É o que o Brasil prometeu lá no Acordo de Paris, na sua NDC. Então, temos essa possibilidade, é possível chegar à descarbonização em 2050, porém com diferentes setores com diferentes papéis. O setor que consome energia e etc., e produz energia, ele não chegaria a total descarbonização, tá? Mas ele teria uma compensação de suas emissões feita pelo setor florestal. Então, a recomposição de matas nativas absorve muito carbono e poderia servir como sumidouro para essas emissões do setor industrial, do setor de transportes e do setor elétrico, que continuaria gerando energias e poderia até utilizar um pouco de combustíveis fósseis para garantir, né, a segurança do sistema. Então, assim, basicamente isso, a agricultura brasileira, apesar de ser muito eficiente, ainda emite e a pecuária emite bastante, né? Então, a maior dificuldade aí nesse futuro seria o papel da pecuária, né, e o seu espaço de emissões num Brasil carbono neutro, como é a meta que o governo assumiu. Feito, infelizmente, nosso tempo acabou. William, mas foi muito boa a conversa. O Brasil precisa de entrar nesse assunto para valer. Nós precisamos descarbonizar, inclusive porque é uma oportunidade que nós temos melhor do que do resto do mundo. Muito obrigado a vocês pela audiência. E olha, se vocês quiserem ver esse episódio ou qualquer outro, ele já está no Globoplay. Até mais.